Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas para mais um Congresso Online, mais uma live, mais um Congresso Online aqui do Ouse Saber. Hoje, finalmente, o Congresso Online que contempla o público de defensoria. E hoje nós vamos começar em grande estilo aqui o nosso congresso online, porque nós vamos começar falando de custos vulneráveis. Vamos receber um grande convidado, que é o professor Berão Rocha. Custos vulneráveis, tema muito bacana que com certeza vai cair em provas próximas. Então, vamos com certeza abordar assuntos aqui que vão ser objeto de provas futuras de defensoria pública. Estamos aguardando o professor Berão entrar. Enquanto isso, eu vou fixando aqui o tema. Para quem está por fora, o Ouse vem frequentemente realizando congressos online. A gente vem fazendo semana após semana novos congressos online sobre os mais diferentes temas. Semana passada a gente fez um congresso online sobre saúde mental do concurseiro, que eu recomendo para todo mundo, todos que puderem assistir, assistam. As lives ficaram salvas aqui no nosso perfil do Instagram e, da mesma forma, a gente também alimentou o nosso YouTube com essas lives sobre saúde mental do concurseiro. Esses foram os temas. Esse foi o tema geral da live da semana passada, das lives da semana passada. E essa semana a gente traz uma nova sequência de lives, um novo congresso online. E o congresso online dessa semana tem como fio condutor temas relevantes para provas futuras de defensoria. E hoje a gente começa com um tema que é super bacana, que é o tema do custos vulneráveis, que é um tema, para quem estuda para a defensoria, hoje em dia imprescindível. É um desses temas novos de defensoria pública que veio e já veio causando muito estardalhaço, com repercussão na jurisprudência dos tribunais superiores. Então, a gente vai poder falar bastante aqui com o professor Berão Rocha sobre isso. Berão Rocha é defensor público aqui do estado do Ceará, mestre, doutor. Então, vou chamar ele aqui. Ele já foi convidado. Está entrando. Olá, meu amigo Berão. Como é que você tá, Opa! rapaz? Tudo bem, meu amigo? Como é que estão as coisas? Tudo em Essa paz. E com pandemia? você? Tudo Rapaz, ótimo. a DPU, você sabe, né? O canal principal de busca da galera aí que tá precisando de auxílio emergencial. Então, todo dia a gente tá recebendo uma pequena enxurrada de pedidos de auxílio emergencial e nos desdobrando para tentar atender todo mundo, porque a gente sabe que a situação da galera é de bastante necessidade, mas isso até nos deixa bastante orgulhosos também de ter um papel relevante nesse momento difícil que a gente passa. Cara, muito obrigado desde já, muito obrigado por estar aqui, por estar cedendo um pouco do seu tempo, por vir falar um pouco da obra, certo? O Beron tem um livro escrito sobre esse tema, junto com dois grandes amigos também, que é o Maurílio e o Eu li isso aqui. Edilson, meu colega, exatamente, publicado pela editora Sei. Então, tem já aí um selo de renome por trás do livro. O Sei tem publicado excelentes livros com relação à temática de direitos humanos e defensoria pública. Então, é um livro que, desde já, eu recomendo para todo mundo. E o Baron fez essa gentileza de hoje vir aqui falar um pouco desse tema aí, que ele, Edilson, Maurílio e alguns outros bravos colegas têm começado a tratar, levar esse assunto que já tem chegado, inclusive, nas cortes superiores, STJ já tem entendimento sobre isso, mas muita gente ainda não entendeu o que é o custos vulneráveis. Então, Berão, já começo dando as boas-vindas novamente, agradecendo novamente, pedindo que você se apresente um pouco mais aí, pode ser que eu tenha me esquecido de falar alguma coisa do seu currículo, de lhe apresentar, e eu já começo, depois disso, com a pergunta: o que é custos vulneráveis? Muito bem, Felipe. É uma honra, um prazer estar aqui com você, né? Além de toda a sua envergadura intelectual, né? Todo o seu trabalho na DPU, como professor também, doutor em Direito. É uma honra porque eu
o OUSE hoje tem uma penetração gigantesca no mercado, formando os meus futuros colegas, né? Os meus futuros colegas Os da FECOM nossos. estão sendo formados aí pelo OUSE, né? Estão na sua caminhada contando aí com a ajuda, com o auxílio intelectual do OUSE, dos grandes professores que tem no corpo do OUSE. Nossos colegas também de outras áreas jurídicas, né? Estão sendo formados aqui pelo OUSE. Então, para mim, é uma honra, um prazer estar contribuindo aqui com o meu tijolo nesse muro, né? Tão maravilhoso. Perfeito. Tá certo? Bom, você já me apresentou. É bom sempre que as pessoas conheçam a gente, né? Para entender qual é a nossa área de pesquisa, de atuação, para compreender o lugar de fala, né, de cada um de nós. Eu sou defensor público do Estado do Ceará desde 4 de setembro de 2006, né? Ou seja, eu entrei como menor aprendiz, tá certo? Entrei com 14 anos, né? Com 15 anos. Muito bom, muito bom. Eu digo para todo mundo sempre, viu? O Berum foi meu monitor na faculdade, viu? O Berum foi meu monitor da faculdade, então ele é mais velho que eu. Sendo o Sérgio Rebouças, né? Um dia desse também fiz uma live com ele, ele lembrou desse detalhe que eu era monitor dele. O Sérgio era da minha sala, né? O Sérgio era meu colega de sala. Eu sentava na Murilo, cadeira do lado. Murilo Gonçalves. Então, muita gente lembra dessa época que Uhum. eu era monitor. Sou professor de graduação e de pós-graduação no Brasil inteiro, especialmente na Unicristos, né, aqui em Fortaleza. Sou mestre em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade de Coimbra e estágio de pesquisa na Georg August Universität de Göttingen, na Alemanha. Tive o prazer de estudar lá no Centro de Estudos de Direito Penal e Processo Penal da América Latina, com um professor maravilhoso, super conhecido, que é o Caiambos. Também tinha lá o Enéas Romero, que é promotor de justiça, um cara fantástico, que aqui do estado do Ceará também está lá no CEDPAL. Pessoas maravilhosas, né, que passaram por lá. O John Tsuluaga, que é da Universidade de Colômbia, tive o prazer de conhecer. Então, muita gente boa mesmo. E atualmente sou doutorando em Direito Constitucional e Teoria Política pela Unifor. Estamos aí nessa caminhada do doutorado. Você sabe como é que é aí essa vida de doutor, né? A gente dorme pouco, essas olheiras aqui não é por outra coisa, né? Bom. Não, e o bom do doutorado é assim. Eu, pelo menos, comigo foi assim. Vários colegas me disseram que era assim também. Quando eu defendi, assim que disseram que tinha dado certo, eu disse: eu prometo para mim mesmo que eu nunca mais me meto nisso. Aí, quando deu 2 semanas depois, eu tava olhando, pós-doutorado em Portugal. Como é que é para fazer pós-doutorado em Portugal? Mas é desse jeito, você promete para si mesmo que nunca mais vai fazer aquilo, quando dá com um tempinho depois você já tá a cachaça, né? Uma cachaça, esse negócio de academia. E, meu amigo, em termos de concursos públicos, eu vi aí que tem alguns colegas dos concursos que estavam contabilizando como concursos passados e tal, nos seus currículos, até os estágios, certo? Eu vou dizer, então, que eu passei na DPU, tá certo? Porque tá certo. eu estagiei na DPU, fiz a seleção, né? Eu vou botar no DPU, né? Depois se a pessoa me perguntar, eu digo, não, é o estágio, não é estágio. Né? Tá certo, muito bem. Cuidado que por muito menos alguns ministros da educação caíram por aí, viu? Alguns quase ministros. Mas bem. De cargos efetivos, certo? Oficial de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, técnico muito bem. do TRE aqui também no Ceará, técnico administrativo do MPU, analista judiciário do TRT do Piauí, do TRE do Rio Grande do Norte, do TRE do Maranhão, defensor público no Estado do Ceará. Me encontrei. Perfeito, encontrou sua casa. Professor substituto lá na UFC. Né? E aí, bom, desde então me dedico à academia aí para tentar desvendar algumas coisas interessantes da nossa atuação, e uma delas é essa muito interessante, que é o custos vulneráveis. Né? Essa ideia que surgiu na cabeça do Maurílio, lá
que é professor da Universidade Federal do Amazonas, defensor público lá no Amazonas, né? Doutor também em Direito aqui pela Unifor. Ele teve essa ideia do custos vulneráveis, né? E publicou em 2015 um estudo sobre isso, um artigo sobre isso, e desde então isso tem ganhado, encampado a ideia de vários colegas defensores no Brasil inteiro, não só na parte teórica, mas também na parte prática. Então, o que é o custo? Fazer assim, ele pegou um instante assim e colocou o nome aqui, ó, custos vulneráveis, né? Ele disse, olha, nessa estante aqui vão ficar aqui os livros que tratam das intervenções da Defensoria Pública. E aí a gente começou a olhar para trás, muita coisa que a gente fazia, e dizia, gente, isso aqui que a gente fazia é custos vulneráveis, só que a gente não tinha um nome para dar para ele. Então estava espalhado na estante, junto com outros livros sobre outros assuntos que a gente achava que era alguma coisa semelhante. Mas depois começou a delinear, a caracterizar o Instituto, é que a gente começou a perceber que aquilo que a gente fazia era, assim, um rudimento de custos vulneráveis e que a gente podia aperfeiçoar não só a nossa atuação, de acordo com os pressupostos teóricos, mas que a gente podia aperfeiçoar os pressupostos teóricos a partir do sucesso ou não das nossas atuações práticas. É que na defensoria as coisas são assim, a gente inventa o instrumento que vai usar na hora. Ninguém cria o instrumento processual que não vai utilizar, que não vai ou que não está precisando naquele momento, né? Patrícia Ketterman fala isso de maneira maravilhosa no livrinho dela, pequenininho, que é o que é a defensoria, 50 páginas, salvo engano, mas que eu falo para ela e brinco assim, se perdesse tudo que escreveu sobre defensoria pública e se salvasse o seu livro, a gente já teria tudo. Porque lá está escrito as palavras de maneira repetida. Muito bom. Sobre defensoria pública. Sem tirar, logicamente, o brilho de tantas coisas, né, que se escreveram, o livro do Franklin, do Esteves, são Sim. mais de 1000 páginas e tal, mas é porque ali é o germe de toda a ideia do que é a defensoria pública, então, a partir do que a gente quisesse entender, estava ali o germe de tudo que a gente quer desenvolver, está lá. E ela diz isso, que isso na defensoria pública, a gente atua na linha de frente, a gente precisa resolver problemas reais que às vezes não tem os instrumentos processuais. Então a gente precisa ter criatividade. A gente precisa ter criatividade. E uma coisa que eu digo, uma coisa que eu repito sempre, Beron, também, que eu acho que vai muito nesse sentido do que a Patrícia disse e você está dizendo agora, que o direito, em geral, o ordenamento, ele não foi feito pensando nos nossos assistidos. O nosso assistido é o último em quem se pensa quando se vai criar o direito, né? Normalmente só se pensa no nosso assistido quando se vai criar direito penal. Então, lamentavelmente, então, cabe à defensoria também esse papel de buscar criar esses meios. E eu acho que a ideia de custos vulneráveis foi um exemplo, um case de sucesso nesse aspecto, né? Nasce numa mistura de teoria e prática e logo ela é muito aceita por ser muito coerente, eu diria, né? Perfeito. Você me escuta? Deu uma travada aqui, mas acho que você está me escutando. Escuta? Referência. Tá dando uma rodada. Tá me ouvindo ou não? Pronto. Travada. Agora eu tô. Não, tô ouvindo, então, tô ouvindo. Essa ideia que é boa é justamente essa coerência da atuação vindo ao encontro dessas nossas necessidades, né, processuais e reais da Defensoria Pública. O que é o custos vulneráveis, né? É justamente essa possibilidade. Eu vejo algumas pessoas criticando por aí, eu preciso ser bem sincero, Felipe, eu vejo algumas pessoas criticando custos vulneráveis sem ter lido uma linha sobre isso. Sem ter tido cuidado de ler os mais de 20 textos que o Maurílio escreveu. Sem ter tido cuidado de ler o único livro monográfico sobre o tema. É o único livro que tem... Ele é citado por vários autores. É citado pelo Nelson Neri, pelo Jorge Abud, pelo Cássio Scarpinella, é citado pelo professor Medina, é citado pelo Daniel Neves, o Lenza, né? Foi ele e o Omart foram os pioneiros a falar sobre o direito
constitucional, né? O Alexandre Moraes da Rosa e tal. Então, assim, esses se debruçaram, leram e colocaram nos seus livros. E tem colegas, às vezes, e outros estudiosos que não tiveram esse cuidado do pesquisador de ler essas ideias e, às vezes, colocam posicionamentos que, inclusive, nós já tratamos das críticas e observamos como deve ser suplantadas essas críticas. Eu lembro, e você deve lembrar muito bem, lá em 2006, 2007, havia uma crítica gigantesca da legitimidade da Defensoria Pública para a ACP. Sim, Olha, com certeza. né? Hoje é algo totalmente ultrapassado, um debate total. É um não debate, é o que eu chamo de um não debate. Não existe mais esse debate, né? Mas calma, porque a gente já está nas críticas e talvez alguém esteja aqui ainda esteja se perguntando o que é custos vulneráveis. Então vou tensionar nesse momento para dizer, calma, autor. Primeiro me diga o que é um custos vulneráveis para todo mundo aqui, para a gente uniformizar o horizonte de compreensão, como diria Heidegger. Pronto. Eu vou fazer aqui uma classificação bem didática, que é para quem está ouvindo a gente conseguir observar. Quando a gente fala do processo, nós temos ali diversos autores, né? Temos o autor, o réu e os outros sujeitos processuais que estão ali. Bom, então, a Defensoria Pública atua nesses processos como um sujeito processual e ela pode assumir várias posições diferentes no processo. A gente vê isso. Aliás, eu acho que é a instituição que mais tem dinamicidade nessas atuações processuais, nas posições processuais. O comum, que é aquilo que eu e você fazemos todos os dias, 100% das vezes, nos dias, talvez se a gente pegar a nossa atuação no ano, vai ser no ano ou na vida, vai ser 99,9% das vezes, é ser representante da parte. É ser o patrono da parte. É ser o procurador judicial da parte. Então, essa é a nossa atuação precípua, que é fazer com que a pessoa, ou grupo, ou entidade coletiva, vá ao processo em nome próprio para tratar dos seus próprios interesses. Então, é isso que a gente faz em 99,9% das vezes. E isso vai continuar sendo 99,9% das vezes. Porque o interesse da Defensoria Pública é que as pessoas compareçam aos seus processos, que falem pelas suas próprias bocas, porque a gente só precisa dar voz através da gente quando a própria pessoa não puder falar. Mas quando ela puder falar, a nossa ideia é que ela tenha esse empoderamento das suas problemas, das suas questões, coloque de viva voz, né, aquilo que ela pretende, se responsabilize pelo que ela diga e pelo que vai acontecer no processo, porque é para ela o processo. É uma participação democrática no processo. Ela comparecer e falar. Essa é a nossa atuação precípua, ser representante da parte, no uso da nossa capacidade postulatória que decorre única e exclusivamente da nossa posse no cargo público. Eu tenho certeza que a ADI vai ser, né, julgada a 4636 nesse sentido e vai concretizar essa nossa ideia sobre isso. Mas existem situações em que a parte não pode comparecer em nome próprio. O ordenamento jurídico autoriza, né, que ela compareça, que outra pessoa compareça no lugar dela. Então, esses casos é aquele que a gente chama de substituição processual ou legitimidade extraordinária. Antigamente, o CPC de 73 dizia que a legitimidade extraordinária só era possível ser autorizado pela lei. O novo CPC, no artigo 18, ele diz autorizado pelo ordenamento jurídico. E aí tem, né, não é uma mera mudança de palavras, mas os maiores processualistas, e aqui eu colho a lição do Didier, por exemplo, diz que aí é uma abertura muito grande. Quer dizer, eu até enumero aqui no livro e também em outros artigos que a legitimidade extraordinária pode ser decorrente da lei, como é a ACP, por exemplo, pode decorrer da analogia, como fez o STF em relação ao HC coletivo, pode decorrer de uma leitura sistêmica, porque o nosso artigo 4º da lei complementar, ele diz que a gente pode ajuizar todos os tipos de ação, que seja uma tutela efetiva e adequada. Então, a gente pode imaginar outros tipos de ação que sejam adequados e efetivos.
dentre eles ajuizar em nome próprio, ou pode vir de uma atribuição no negócio jurídico processual, né? Uma legitimidade negocial, extraordinária negocial. E a Defensoria Pública atua assim, né? Ou seja, atua em nome próprio para defender direito alheio. Na ACP a gente faz isso muitas vezes, né? O HC coletivo. Então, no mandato de injunção, no mandato de segurança coletiva, entendo eu que também é assim, eu acho que a maioria da doutrina assim entende, que a Constituição não coloca um rol taxativo. Então, isso é a ideia da legitimidade extraordinária. O que a gente faz, e se 99,9% das vezes a gente faz como representante, 0,09%, ou seja, quase no 100%, a gente vai fazer como substituição processual. E aí vai sobrar 0,01%. Um caso extremo, um caso excepcional, em que a gente não pode representar a parte. Ou porque não tem uma parte propriamente dita no processo, ou porque a parte já está representada por um advogado privado ou por outro defensor público. Ou que a gente não tenha legitimidade para falar em nome da parte. Mas estamos diante de uma situação em que, vai ser decidido um direito fundamental daquela pessoa, daquele grupo. E que a Defensoria Pública pode atuar na defesa ou suplementar, ou seja, não é que ela seja deficiente, mas que você possa levar mais argumentos ainda, mais experiência. Nós temos uma expertise gigantesca, né? Nós somos um corpo com milhares de defensores públicos atuando, trocando experiência, compreendendo todo a cadeia do procedimento, desde o início germinal da mediação até a atuação interamericana, né, junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, nós temos essa visão gigantesca, essa possibilidade de atuar gigantesca, com essa expertise. A gente pode, por conta daquele direito fundamental, mesmo no processo individual, a gente pode contribuir com aquele vulnerável. Promoção de direitos humanos, para 1, ou para 10, ou para 20, ou para 1000. E também, quando aquela decisão ela vai influenciar a vida dos nossos assistidos. Olha, é impossível que se queira uma posição de neutralidade, né? O isentão. A Defensoria Pública não é o isentão, nem nunca vai ser. Quando ela olha para um processo, isso vai perceber em todos os defensores. Se ele estiver na sala de audiência, mesmo que ele não esteja no processo, ele vai se coçar todinho, porque ele vai dizer... não é assim, eu preciso... Totalmente assim, É assim. Às vezes eu chego antes da audiência, fico assistindo outras audiências, eu fico... Se eu pudesse falar que se não fosse muita falta de educação, eu acho que eu ia falar aqui alguma coisa. Até alguma violação ética, eu acho que eu falaria aqui alguma coisa, mas... Pois é, mas aí tá, nós somos o Estado de Defesa. Nós somos o Estado de Defesa. O Francisco Carrara, é interessantíssimo. Desse livro aqui, que são as aulas que ele dava de processo criminal na Universidade de Pisa, na Itália, e ele escreveu esse programa do curso dele de Direito Criminal, ele já diz isso. Diz que, mais do que a atuação num processo, no debate no processo, ele precisa de uma instituição pública de defesa, que vai se preocupar com, ele fala, do desencarceramento. Ela vai se preocupar com o procedimento. Ela vai sindicar os procedimentos e atuar pelo desencarceramento com os mesmos poderes e uma posição oposta do Ministério Público. Essa instituição, o Estado de Defesa, foi criada pela Constituição. Quer dizer, foi nacionalizada, né, e interiorizada pela Constituição. Essa instituição é a Defensoria Pública. Então, quando a gente vê um processo desse, que a gente entende que aquela decisão, e nós sabemos disso, uma decisão no TJ, uma decisão no STJ, ela se multiplica rapidamente. Se você não atuar, se você não levar a visão institucional para dentro daquele processo na decisão, isso pode criar um precedente que vai ser repetido. Então, meu amigo, então, assim, tudo que eu falei. Pronto, vamos lá. Custos vulneráveis é essa atuação da Defensoria Pública em nome próprio e em razão da concretização da sua missão constitucional de promoção dos direitos humanos. Então, essa é a atuação custo vulnerável. É uma intervenção autônoma da Defensoria Pública,
vai poder intervir nos processos, sejam individuais, sejam coletivos, para levar a visão institucional, ou preocupada com aquele caso concreto, como Estado de defesa, ou preocupada com a democratização da discussão, do debate dos precedentes. Sejam precedentes fracos, como se diz na doutrina, ou seja, aqueles julgados que a gente utiliza como parâmetro, principalmente argumentativo e de persuasão, ou seja, os precedentes mais fortes, como recursos repetitivos, recursos com repercussão geral ou ações constitucionais concentradas. Mas o custos vulneráveis é essa atuação em nome próprio para a realização dos interesses primários. Interesse primário esse, né, de defesa dos direitos humanos e de proteção dos indivíduos e grupos vulneráveis. Perfeito, perfeito. Ficou claríssimo. Agora, uma pergunta mais técnica. Agora, vocês enquadram como que tipo de legitimidade é essa? Você falou da legitimidade extraordinária, da substituição processual, etc. Vocês classificam no livro isso como que tipo de legitimidade? Bom, particularmente, aí é uma questão, apesar de ter escrito o livro junto, nós temos alguma, digamos assim, ainda não... algumas questões totalmente normal. Não são fechadas. O Edilson e o Maurílio ainda pensam um pouco sobre isso, mas na minha concepção, a minha pessoal mesmo, Beron, é de que se trata de uma legitimidade ordinária. E se a gente for para uma classificação tradicional? Eu acho que já é um pouco mais ultrapassada a gente falar sobre isso, pelo menos os processualistas mais recentemente têm deixado para trás essa classificação. Mas numa classificação tradicional, eu entendo que isso é uma legitimidade ordinária, que a Defensoria Pública comparece em nome próprio para falar do seu próprio interesse, que é o interesse constitucional que foi colocado na missão para ela. E esse interesse constitucional, ou seja, falar em nome próprio, ela pode comparecer de duas maneiras. Ela pode comparecer dos seus interesses secundários, que são as suas questões organizacionais. Por exemplo, quando a Defensoria Pública ajuiza um mandado de segurança para garantir que vai realizar um concurso público, para garantir que seja repassado do 10º. Não está representando ninguém aí. Não está representando ninguém. Entendi. É uma atuação ordinária, legitimidade ordinária dela. Só que esse interesse é um interesse estrutural, orgânico, secundário, como diria Celso Antônio Bandeira de Mello. E o interesse primário é a sua missão, a sua finalidade. Seja no primário ou no secundário, seria custos vulneráveis? É isso que tu está dizendo? Eu compreendi Somente no corretamente? secundário. Somente no secundário. Somente no secundário. Aí eu te pergunto, porque... Somente no primário. Somente no primário. É a missão de proteção dos grupos vulneráveis e promoção dos direitos humanos. Essa primário é o custos vulneráveis. O outro Perfeito. não, atuação estrutural e orgânica. Perfeito, excelente. Aí, para ficar ainda mais claro para quem está assistindo, você pode dar alguns exemplos de casos, e eu até te peço que tu fale daqueles, os primeiros que foram reconhecidos como custos vulneráveis e os mais recentes de maior impacto que foram reconhecidos como custos vulneráveis, para dar alguns exemplos para a galera juntar esse aspecto conceitual que tu apresentou com um conhecimento prático, que eu acho que ajuda a consolidar. Tu pode dar uns exemplos, aqueles exemplos mais iniciais e esses mais recentes de maior impacto? No início, como eu atuo muito na área penal, a lei de execução penal, ela traz uma redação que permite essa leitura de que ali seja um dos casos, digamos assim, nominais ou nominados de atuação de custos vulneráveis, né? Não é que a atuação dependa de uma autorização expressa da lei, mas depende, digamos assim, existe uma autorização a partir da Constituição e da nossa lei orgânica de atuação assim. Mas lá tem um caso nominal ou nominado, que é a atuação em prol, vai velar, né? A lei de execução penal diz que vai velar, vai oficiar nos processos de execução penal, velando pela execução provisória. E lá no artigo 2º, parágrafo único, diz assim, que aplica-se ao preso provisório. Então, esse velar é velar pela medida de segurança, é velar pela prisão definitiva e velar pela prisão cautelar. Então, a gente tem ali um papel
de oficiar no processo. Ou seja, não é de representar a parte, é de oficiar no processo, de verificar essa regularidade procedimental que o Francisco Carrara já falava. Então, as minhas primeiras atuações foi justamente verificando a regularidade da execução da prisão provisória. E a gente fazia isso quando, por exemplo, tinha notícia, eu fazia atuação no presídio, e fazia entrevista no presídio, que é uma das nossas missões, né? Atuar no presídio, fazer inspeções, e verificava, por exemplo, a primeira eu acho que foi uma, que verifiquei que alguém era portador de problemas mentais, tinha problemas, e que era necessário ali um incidente de insanidade mental para ele, porque ele dizia isso, tinha o prontuário dele com tudo isso. E aí eu instruí o processo, eu intervi, fiz uma intervenção num processo, no pedido de incidente de insanidade mental do advogado constituído, levando documentação. Eu disse, olha, o incidente foi ajuizado pelo advogado constituído, né? A fala da Defensoria, que a intervenção da Defensoria Pública é para reforçar os argumentos do advogado constituído, trazendo documentação de que ele não teve acesso, mas eu tive acesso como órgão de execução penal, né, no artigo 61 da LEP. Perfeito. Então, essa foi a primeira, a juíza fica bem claro, né? Porque tem MP de um lado, digamos assim, vou colocar o MP como parte aqui, teoricamente, não sei, mas vou alucinar que o MP era parte, porque ele teoricamente poderia ser imparcial, mas vamos admitir que ele era contra o pedido do advogado no incidente de insanidade. Tinha o advogado e você interveio como um terceiro ali que está apenas manifestando uma opinião como órgão de Estado a respeito daquela situação, porque tem uma legitimidade por representação, por ser um órgão que atua naquela situação, para trazer uma visão outra que reforça o argumento de defesa, no caso, né, por conta da própria missão institucional. Perfeito, ficou claríssimo. Suplementação, veja, eu estou suplementando, estou levando outros argumentos, porque se for só para falar dos argumentos que já foram colocados, não interessa a sua presença lá. Lógico. Assim, levar outros argumentos e levei documentos que podiam Perfeito. realmente influir ali no contraditório e ter uma contribuição substancial para a decisão que seria tomada a posteriori, que é essa intenção. Essa foi a primeira. Depois disso, uma muitíssimo interessante era de alguém do interior do Estado que estava preso, ele estava sendo processado numa comarca do interior do Estado, distante, onde não tinha defensoria pública, e que ele lá estava sendo assistido por advogado dativo. E ele estava preso na região metropolitana de Fortaleza, que é a área de atuação do meu núcleo. Fiz o atendimento e percebi que o processo dele estava parado há 2 anos sem qualquer movimentação. Ele não podia me constituir porque eu não poderia atuar para ele no processo, não tinha atribuição para atuar na matéria, né? no conteúdo, na questão material que estava sendo discutido lá dentro do processo. Não podia ser constituído, a defensoria podia ser constituída. Mas como órgão de execução, percebi que aquela prisão provisória era desnecessária. Primeiro, não tinha atualidade. Segundo, era desnecessária para o prosseguimento do feito. Porque se ele estava preso há 2 anos, não tinha nenhuma movimentação processual, é porque a prisão dele era desnecessária e a fundamentação da preventiva era essa. Era de necessidade da instrução processual. Ora, prendi alguém por necessidade de instrução processual, passo 2 anos com essa pessoa presa e não faço nenhum ato processual. Então, o fundamento que foi dado para a preventiva estava incorreto, né, ou não existia. E aí, impetrei o HC, primeiro impetrei o relaxamento, foi negado, depois impetrei o HC, mas dizendo isso, olha, sou um órgão de execução penal, percebo que essa prisão é desnecessária, por isso, fiz o atendimento, não estou me substituindo ao advogado dativo, que vai atuar no processo, mas como órgão de execução, como Estado de defesa, percebo que isso é contrário aos direitos humanos, é contrário à legislação processual, é contrário ao devido processo, né? O excesso de prazo, falta de atualidade, etc. E aí, essa foi a primeira atuação, em 2018, em que o TJ, de maneira expressa, admitiu a atuação da Defensoria Pública, independente de ter ou não advogado constituído, para entender que era para compensar um déficit, né, processual que o acusado tem
em relação à acusação, né? Com o acusado em relação à acusação. Essas foram as duas primeiras. Isso foi ao mesmo tempo da intervenção no STF, no HC coletivo das mulheres grávidas e com filhos até 12 anos, em que a gente fez a mesma coisa. O coletivo de advogados de direitos humanos impetrou um HC maravilhoso, fantástico. Perfeito. Muito bonito, assim, com ideia fantástica. E a gente, enquanto núcleo, logo, uns 2 dias depois da impetração, a gente leu a petição e percebeu que a gente podia contribuir ali com pelo menos 2 questões principais por conta do risco de você dar sequer seguimento ao HC. A primeira delas era a questão da atratividade da competência do STF, porque a gente percebeu, pelo histórico de HCs coletivos, que o STF ele queria identificação de fato da autoridade competente, da coatora, como de competência dele, constitucional. E aí a gente leu todos os HCs tratando desse assunto no STJ, especificamente fui eu que fiz. Eu li todos os processos que tratavam de prisão domiciliar por conta de mulheres grávidas ou com filhos até 12 anos, todos. E peguei todas as decisões denegatórias de todos os ministros e fiz uma compilação para mostrar para o STF que tinha atratividade da matéria. E a segunda era identificação ou não identificação dos pacientes, que era a segunda questão que o STF ele não conhecia dos HCs. E aí a gente foi demonstrar o seguinte, que apesar de não estar ali nominados pacientes, eles eram facilmente identificados. Porque quem tinha mandado prender era justamente o poder... o Poder Judiciário mandou prender. Você imagina a contradição. O Poder Judiciário diz, eu não sei quem são as pessoas que são beneficiadas, essas pessoas que eu mesmo mandei prender. Quer dizer, eu mando prender e não sei quem são as pessoas. É uma coisa... É a classificação típica lá do processo coletivo, né? Não identificadas, mas identificáveis. Porque é nítido, é fácil reconhecer isso, né? As pessoas estão sob a tutela do Estado. Se tem alguém que tem a responsabilidade de saber quem são essas mulheres que se encontram nessa situação, é o próprio Estado. Exatamente. Né? É manifestamente identificável. Se não o próprio Judiciário, o Estado como um todo, né? Porque o Judiciário é ele que manda prender. Perfeito. Então, Sim, se ele manda prender, ele tinha que saber quem era todo que estava preso. Não, ele não só manda prender, como administra o cumprimento da pena. Então, ele tem a obrigação de saber essa situação. Né? Exatamente. Então, aí a gente pegou uma lista do IPF, né, do Instituto Penal Feminino aqui, e mostrou para ele, olha, está aqui as pessoas que estão presas hoje. Então, assim, é fácil identificá-las. Estão presas hoje, são essas. Agora, amanhã podem ser outras, porque a prisão, graças a Deus, ela que é provisória, não é a liberdade que é provisória. A prisão que é provisória. Então, isso foi, assim, uma pedra fundamental para a admissão no STF. E o STF, diante daquela intervenção, ele disse, realmente é o ator que vem para contribuir com o processo, de fato. E não é qualquer ator. Não é um ator eventual. A Defensoria não é um ator eventual. A Defensoria não é um ator de liberalidade. Isso não é o nosso dia a dia. Isso não é a verdade dos nossos processos. Ninguém se recusa a atuar. Ninguém escolhe processo porque é mais fácil. Ninguém escolhe processo difícil, dispensa processo difícil. Escolhe processo porque tem... esse aqui tem muito dinheiro. Esse tem... Ninguém... Indeclinabilidade de causas. Nós somos o Maradona, o Pelé. A bola vem enlameada, rodando. A 300 km por hora. Tem que matar no peito e chutar para dentro. Né? Eu nunca tratei desse tema, é um tema novo. Não interessa, você tem que passar a noite estudando, abrir livro, ligar para colega, entendeu? Fazer oração. Não interessa, você tem que encontrar a solução jurídica e atuar da melhor maneira possível. Então, a Defensoria não é um ator eventual. A Defensoria Pública é um player fixo da resolução de todos os processos, de todos. Quando a gente vê a quantidade de HCs que se fala que tem da Defensoria Pública no STJ e no STF, a gente compreende que a mudança das jurisprudências, a mudança na maneira de ver o sistema carcerário, ele vem, assim, quase que completamente travestido da visão da Defensoria Pública, que é quem pode levar realmente, porque atua todos os dias
de maneira contínua, olhando a questão toda, não é pontual. Então, quando a STF viu isso, disse, olha, esse é um player que tem que estar aqui jogando. Só que aí o ministro Lewandowski, ele aqui é uma figura nova. E ele disse, eu não vou colocar como um amigo escuro. Ele tentou encaixar numa figura processual de assistente, porque é o que ele entendeu que era mais semelhante. Né? E, assim, digamos, isso é interessante, isso é uma evolução, porque mostra que ele enxergou a Defensoria Pública um passo acima do amigos, porque o assistente tem poderes. Né? O assistente tem uma atuação de muito maior envergadura do que o amigos no processo. Então, isso E foi num positivo. segundo momento, a própria DPU entrou como autora também, né? Ficou, os núcleos estaduais acho que ficaram como amigos, não foi isso? E a DPU e o coletivo de advogados ficaram como autores. Confirma? Foi isso mesmo, né? Não estou me equivocando. Nessa primeira petição, eu pedi a intimação da DPU como amigos, como custos vulneráveis, inclusive. O DPGF comparecesse também como custos vulneráveis no processo. Então, foi um start nosso também. Aí, o ministro mandou intimar a DPU e a DPU veio para o processo e nem pediu para atuar como autor nem impetrante, não. Depois é que ele, ministro, percebeu isso. E aí, quando entrou as DPs estaduais, que tinham sido admitidas como amigos, aí a atuação lá no STF já não foi minha, né? Teve um colega e também outras DPs, entenderam melhor ser enquadrados como amigos do que como assistente. Politicamente e academicamente, eu discordo desse posicionamento que os colegas respeitam, mas eu discordo desse posicionamento porque eu entendo que o assistente ele tinha uma posição mais fortalecida no processo do que a de amigos. Compreendo. Perfeito, perfeito. Cara, muito bons os temas. E, assim, isso me trouxe até uma reflexão também, que, assim, um tema que, como eu sou do direito constitucional, né, eu acabo tendo a visão sobre a perspectiva constitucional. E do ponto de vista do direito constitucional, eu sempre reforço com os alunos que a defensoria sempre foi uma garantia institucional, né, uma garantia colocada à disposição do cidadão para proteger outros direitos, uma garantia para proteger direitos fundamentais. E, ao meu ver, com a emenda constitucional 80, isso foi muito mais reforçado quando se diz que é a instituição permanente de defesa dos direitos humanos. E o custos vulneráveis, por essa forma de apresentação que vocês colocam no livro, parece ser talvez o grande instrumento de atuação especificamente como garantia institucional, ou seja, como uma garantia que existe para defender outros direitos, e não simplesmente como um curador da assistência jurídica, digamos assim, assistência para aqueles que não têm condições de pagar advogado. É de fato a atuação como garantia institucional, como a instituição que existe para fazer o contraponto da defesa. Feição orgânica do acesso à justiça, como diz o Thiago Fenstazaico, né? Olha, vários colegas maravilhosos estão aí, minha esposa está aí, né, nos assistindo. Grande Paula. A Juliana, colega defensora. Nossa, muita gente Eduardo boa. Newton, Simone, também. Querida, um beijo para você. E o nosso colega Cauê Freire, ele colocou uma coisa interessante aqui. Ele disse assim, consolidando essa nova forma de intervenção, qual o fundamento necessário para o fortalecimento da defensoria? Como abraçar essa função sem defensores em número suficiente? Eu acho importantíssimo. Olha, esse é um ponto importantíssimo. Porque, veja, agora mesmo, naquele HC que o Celso de Mello concedeu a liminar, entendendo de anular a prisão preventiva, porque ela foi de ofício, em flagrante foi convertida de ofício em preventiva, ele conseguiu eliminar num caso específico, num caso individual. Mas eu lhe pergunto, meu amigo Felipe, meu amigo Cauê, se a turma do STF entender que, com a atual sistemática trazida pela 13.964, de vez acabou essa questão de conversão de ofício, qualquer nome que seja, decretação ou conversão, para mim é um mero jogo de palavras, que não pode o juiz de ofício nem converter e nem decretar.
O Ministério Público não se manifestou, ele não pode converter nem decretar. O Ministério Público se manifestou pela liberdade, ele não pode decretar contra o parecer do Ministério Público. Eu lhe pergunto, é importante essa decisão dentro de um HC individual no STF? Importantíssimo. Totalmente. Uma Totalmente. decisão, no caso individual, ela vai ser multiplicada por milhares. Tem vários. Tem um exemplo, por exemplo, do RHC 63556 do STJ, que fala sobre a possibilidade de atos infracionais fundamentarem a prisão preventiva. É um RHC individual. Só que ele tem milhares de réplicas dele dentro de várias decisões, todos os dias das custódias. E eu inverto também para lembrar do caso do HC, que finalmente reconheceu que era inconstitucional a prisão sem progressão de regime nos crimes hediondos. Quando se inverteu essa decisão, era um HC, que era um HC de 11 presos, se eu não me engano, mas era um HC individual, na época nem se admitia HC coletivo. Quando o STF decidiu e deu efeitos erga omnes, afetou o país todo. E, em tese, ele era individual. Então, uma manifestação defensiva ali, inclusive esse HC, ele foi levado pela DPU, esse HC que deu o efeito erga omnes a esse entendimento que era inconstitucional, era num processo que, em tese, era individual e teve repercussão no país todo. Então, assim, não é porque, em tese, é individual que não vai ter uma repercussão no país todo. Principalmente com essas teses de abstrativização de controle de constitucionalidade difuso, etc. No STJ e STF, você imagina aquele HC que retirou o caráter de hediondez do tráfico privilegiado. Ele foi replicado depois. Então, esse processo que está com o Celso de Mello, que é individual, é um processo que tem que atuar como custos vulneráveis dele. Então, responda ao Cauê dizendo o seguinte: Cauê, uma atuação dessa, com o convencimento que a Defensoria Pública pode levar para os ministros do STF, vão economizar milhares de recursos, milhares de HCs da própria Defensoria Pública. E aí, vejam, eu, ao invés de tomar o meu tempo do defensor com milhares de HCs para tratar desse assunto, eu vou tratar de outra coisa. Então, na verdade, essa atuação da Defensoria como custos vulneráveis, ao invés de aumentar a carga de trabalho em razão da deficiência de defensores públicos, eu vou poder direcionar esse trabalho para outras teses que ainda não estão consolidadas. Então, eu vou livrar, eu não vou mais ficar discutindo se é hediondo, se não é hediondo o tráfico privilegiado. Eu não vou mais ficar discutindo se pode ou não pode decretar preventiva, porque eu atuei lá e consegui demonstrar, através da minha expertise jurídica e fática, de experiência, que não pode. Então, uma atuação dessas, como curso, ela consegue firmar teses que são importantíssimas naqueles casos ali. Então, eu acho que essa atuação, a atuação coletiva da Defensoria na ACP, né, em que eu consigo concentrar vários casos ali, entrar com uma ação e não com milhares, a atuação de custos vulneráveis, elas vêm justamente para atender esse déficit de defensores públicos. Se bem utilizada, como qualquer outra coisa, aquilo que a gente estava falando em 2006, 2007, quando disseram a Defensoria Pública não pode entrar com isso, porque agora ela só vai entrar com ação civil pública. Não vai mais representar ninguém, só vai entrar com ação civil pública. E agora, daqui a pouco, eles estão entrando com ação civil pública para proteger os compradores de porte. Isso nunca aconteceu. Nunca. Pode ter várias críticas à Defensoria, mas essa não é uma delas. Isso não aconteceu. A gente, quando o papo é bom, o tempo passa rápido. E aí a gente já está... Eu nem percebi quando eu fui olhar aqui agora, o nosso tempo já está bem exíguo. Mas eu acho que tem dois pontos que são importantes, porque assim, a gente falou muito do custos vulneráveis na matéria penal, até porque tu disse que acaba tendo essa visão de mundo, porque é a área que tu atua. Mas uma pergunta que eu queria fazer o custos vulneráveis ele pode ser usado em toda e qualquer área de atuação da Defensoria, ponto de interrogação. E a segunda, que eu acho que é uma coisa que, na época, há algum tempo atrás, quando eu comecei a estudar, quando os meninos começaram a escrever sobre o tema, eu comecei a ver também muita resistência nesse sentido, lá do outro, da advocacia privada, achando que poderia ser uma interferência na advocacia privada. Aí eu queria
traz essas duas perguntas, né? Como se pode atuar em todas as áreas e como se responde a esse que eu considero um receio da advocacia privada de haver uma superposição aí das atribuições da advocacia privada. Eu vou começar pela segunda. Uma vez eu entrei com um pedido e um advogado me ligou. Olha, eu acho que você não sabia, mas eu estou representando e tal. Aí ele disse, se o senhor puder desistir do processo, para poder ajuizar o meu pedido de relaxamento. Aí eu disse para ele, olha, eu posso até fazer isso por você, não tem problema nenhum. Mas eu posso dar uma outra sugestão? Pois não. O que é que o senhor acha de o senhor entrar no processo concordando com os meus argumentos? Porque, veja, eu tenho certeza que na sua vida profissional sempre o senhor se sentiu sozinho como advogado. O advogado versus o delegado, o advogado versus o promotor, o advogado versus o juiz, digamos assim, nas suas pretensões. Nunca teve alguém que pudesse corroborar com seus argumentos, né? Como às vezes tem o delegado que representa pela prisão preventiva e tem o Ministério Público que vai lá e concorda com a representação, né? Então, o que você acha que, na verdade, tem uma instituição de Estado que concorda com seus argumentos? Ele disse, olha, eu nunca tinha visto por esse lado. E aí ele fez justamente isso. Ele interviu, ele peticionou no processo dizendo que concordava com tudo que o Estado defensor tinha dito e que trazia outros argumentos além daquele. E no próprio processo eu digo que ele que é o advogado natural, que eu sou órgão de representação. Então, quando a advocacia se perceber disso, ela vai ser a maior entusiasta do curso de vulneráveis, principalmente no processo penal. Muita gente leu isso como um ganha-perde, como se a defensoria estivesse ganhando alguma coisa, que na verdade a gente está, como sempre, atraindo mais trabalho, né? Um ganha-perde, como se os advogados estivessem perdendo alguma coisa. Quando na verdade é uma lógica de ganha-ganha, né? Ganha todo mundo nessa história, principalmente aqueles que são pacientes de uma justiça criminal, né? Que para pegar o ramo do direito que é de última raça. Mas isso aí eu acho que já já atrai a outra pergunta que eu deixei. Por exemplo, eu acho que no próprio processo coletivo, muitas vezes pode ser muito importante, né? E em outras áreas. E aí eu já puxo com a pergunta da DPU Project, que está aqui, perguntando se é compatível custos vulneráveis com o controle concentrado de constitucionalidade. Deu uma falhada, não sei se a minha internet ou a sua que deu uma falhada agora, mas eu vou... Vocês estão me ouvindo ou eu que estou ruim? Eu estou te ouvindo. Sou eu que estou ruim ou vocês estão me... Se alguém Estou te puder ouvindo. responder... Está me ouvindo? Pronto. Tô te ouvindo. Essa missão, então, ela pode atuar em todas as áreas, inclusive na esfera extrajudicial. Quando eu fiz um pedido para o CNJ, há alguns meses, nesse meio da pandemia, para que fossem cumpridos alvarás no prazo de 24 horas, por exemplo, não é só para os presos da Defensoria Pública, não é só para as pessoas que são assistidas, mas é para todo o sistema de justiça. Eu lembro até que uma das digamos, argumentações contrárias do TJ na sua manifestação é de que a Defensoria Pública não atua por todo mundo. Mas esse é o grande engano. Quando eu atuo como custos vulneráveis, eu atuo por todas as pessoas. Porque ali é a minha função de Estado-defesa. Não de representação, é de Estado-defesa. Né? Então, assim, logicamente, não vou contrário às estratégias do advogado constituído. Eu vou tratar de questões macro. Né? Cumprimento de alvará em 24 horas. Eu tenho quase certeza absoluta que eu não consigo imaginar o advogado que vai dizer, não, eu quero que meu cliente fique preso mais do que 24 horas depois do alvará. Então, assim, não consigo imaginar uma situação dessa. Então, essa atuação em qualquer área, infância agora, há algum tempo, algumas semanas, o STJ reconheceu a função da Defensoria Pública como custos vulneráveis dentro de uma ACP tratando da questão da infância e juventude. Então, em qualquer área, mas com esses pressupostos. Eu posso representar a parte? Eu vou representar a parte. Eu posso substituir a parte em legitimidade extraordinária, falando em nome próprio, mas representando o direito dela, então eu vou atuar como legitimidade extraordinária em substituição processual. Eu não posso nem representar a parte e nem posso em substituição processual, mas eu tenho que falar naquele processo para melhorar a vida da parte ou para afirmar uma tese que vai ser favorável aos grupos vulneráveis que eu
tem uma missão constitucional de atuar em prol? Sim. Então é custos vulneráveis. Então vejam que a crítica que é feita, assim, a Defensoria Pública agora quer tutelar o direito dos outros, esquecer a voz do próprio assistido. Quem fala isso nunca leu uma linha sobre custos vulneráveis. Porque primeiro é o que a gente defende. Primeiro é representar a parte. Se eu estou para representar a parte, se há possibilidade, eu vou representar a parte. Pronto. 99,9% das vezes. Se não posso representar a parte diretamente, mas pode substituí-la, é isso que eu vou fazer. E, por último, se não tem nenhuma dessas possibilidades, mas existe a necessidade de atuação da Defensoria Pública em prol daquela pessoa ou em prol da formação de um precedente, se é necessário que a Defensoria Pública leve a sua expertise, as suas informações, documentos, etc., para aquele debate, custos vulneráveis. É isso. Perfeito, Verão. Perfeito. Deixa eu só te interromper, porque senão o Instagram já derruba a gente. Quando dá 1 hora, ele derruba. Só fazer essa pergunta da DPU Project, se tu acha que isso autoriza a Defensoria a, por exemplo, manejar o controle concentrado de constitucionalidade. Se pode, como custos vulneráveis, ativar o controle concentrado de constitucionalidade. Aí eu te peço que responda em 30 segundinhos, até porque eu quero que tu faça uma propagandazinha do livro aí também, antes da gente fechar. O livro é um livro pequeno, curto, que vai responder a grande maioria de todas as perguntas e vai criar outras perguntas. Karl Popper. Mostra o livro mais próximo aí pra gente. Mostra o livro mais próximo para quem quiser. Karl Popper. Custos vulneráveis. Karl Popper que dizia que quando você responde umas perguntas, outras mais complexas surgem no lugar delas. É isso que esse livro faz. Responde perguntas mais simples e deixa que outras mais complexas surjam. E a gente quer isso. Receber esse feedback de todo mundo. Defensoria e controle concentrado. Me chama para uma próxima live que eu respondo. Mas eu acho que sim. Tá bom, beleza. Por enquanto, tem uma PEC em andamento lá para tentar colocar o Defensor Público Geral Federal como legitimado ativo. Não precisa nem de PEC. Mas vamos nessa. Perfeito. Perfeito. Beron, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Muito obrigado para todos que nos acompanharam até aqui. A live vai ficar salva. A gente vai colocar no YouTube também. Para quem quiser ver depois, para quem quiser procurar o tema aí, vai ter uma live lá salva sobre. Agradeço muitíssimo a todos e a todas. E a gente se vê na próxima, tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Eu que agradeço a todos também. Muito obrigado pelo convite, Felipe. Um abraço para todo mundo do OUSE, meus grandes amigos que estão aí, tá certo? Tem um livro, a gente está recebendo aí todas as informações, todas as críticas que a gente possa debater, né? E também, se você me permite, também pretendo lançar um curso até o final do ano sobre Defensoria Pública, princípios institucionais, em vídeo, vou gravar, e aí quem tiver curiosidade para debater com a gente, eu agradeço demais. Perfeito, perfeito, perfeito. Excelente, Beron. Galera, muito obrigado. E só um aviso, tá? A gente tinha outra live prevista para hoje, sobre bancos de dados dos consumidores, e essa live, infelizmente, ela foi cancelada, porque houve uma falha de comunicação. A professora Kate Satico, que é defensora do DF, ela tinha entendido que a live seria dia 27/8, e aí, quando a gente veio falar com ela hoje, ela já tinha outro compromisso. Mas a gente deixa essa live para outro momento, e a semana toda vai continuar tendo lives sobre o nosso congresso online aqui de temas para a Defensoria Pública, tá bom? Então, tema da professora Kate, volta depois. Pois acho bacana. Eu vou estar de volta aqui, eu acho que é quarta, falando de Defensor Público Interamericano com a Isabel Penido, que foi Defensora Pública Interamericana, então, excelente. E amanhã tem outros temas, todos os dias vai ter tema, então não vai faltar tema aí para quem está estudando para a Defensoria ou para quem já é defensor e quer continuar atento às nossas questões institucionais aí. Valeu, Beron, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau, todo mundo. Valeu. Um abraço a todos. Abraço.